Oi, Alex. Boa noite, Betânia. Tudo bem? Primeiro eu Tudo queria avisar para certo? as pessoas que era 6:06, mas por problemas técnicos acabou sendo 6:13, mas é isso mesmo. Eu iniciei aqui, mas você falou comigo, eu fui ver o que foi pelo, pelo WhatsApp, aí caiu, Não, você... é isso mesmo. Eu tive um problema com a internet, aí o Alex teve o que era, ele caiu também, mas vamos lá, porque a gente está aqui, é o que importa. Boa noite, Milena. Vamos. É, hoje a gente vai falar, né, do cabimento da ação petitória, da ação possessória, o que os conflitos que acontecem, né, na verdade, a confusão que é feita, indicar exatamente o que, quando cada uma deve ser usada, né? Só queria avisar que a gente tem um programa que se chama 20 Minutos de Reais, a gente faz toda terça-feira. E a gente tinha uma aula na quinta-feira que durava 1 hora, né? Às 9 horas, mas a gente fez uma modificação e a gente vai estar com o pessoal todos os dias aqui, seis né? e seis, tá, 6 e gente? Hoje foi 6. 6:13 por questões de problemas técnicos, mas é 6:06. Todos os dias Alex, não, vamos né? lá, Eu né? falei, todos os dias não. A gente vai estar na segunda, na terça com os 20 minutos, Terça, quarta quarta, e quinta. quinta, isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Pode Vamos trazer falar para a do que gente. interessa, né? Vamos falar do que interessa, porque, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm. Sem dúvida, é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, é conseguir identificar no momento que vai ingressar com uma ação que ela quer a retomada da posse. Que ação é essa? A retomada ou a posse pela primeira vez, como é o caso da emissão, Isso. né? No caso da emissão de posse. Então, assim, sempre as pessoas ou que estão mudando de nicho ou que estão indo para essa área, não costumam atuar nessa área com frequência, ou as pessoas que estão fazendo isso pela primeira vez, né? Não é sempre que talvez bata essas questões, ou então dúvidas mesmo, porque assim, existem dúvidas mesmo, porque existem situações bem específicas para cada uma dessas ações. E assim, as pessoas às vezes têm dúvidas se é possessória, se é petitória, reivindicatória, ou se seria uma emissão na posse. Então, assim, cabimento, eu acho, Alex, eu vou te falar uma coisa. Se tem uma matéria que devia existir como junto. Devia ter alguma coisa, né, em processo civil que devia estudar só cabimento de ação, porque eu acho que é aí que as pessoas mais se embolam e que a gente se embolou também quando estava começando, né? Quando estava começando na nossa vida lá na Defensoria Pública, né? Então vamos lá, olha só, a importância de fazer essa identificação, ela é determinante porque você pode ter o seu processo julgado, extinto sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita, né? E isso é muito comum. E quer saber quando isso é muito comum? Isso é muito comum quando a pessoa ingressa com uma ação possessória típica, e aí vou falar rapidamente quais são as ações possessórias típicas: reintegração de posse, manutenção da posse e interdito, né? Nessas três ações, essas ações, elas são as ações possessórias típicas e a pessoa ingressa com uma dessas ações se fiando no título de propriedade, falando, olha, eu tenho direito a essa posse porque eu sou proprietário, né? E aí, qual é a grande questão? Que a ação possessória típica, reintegração, manutenção, interdito, quando é questão de ameaça, você quer evitar uma potencial ameaça à sua posse, que ela se concretize, quando isso acontece, a sua causa de pedir não é a propriedade. A sua causa de pedir, ela é a posse. Você pede uma ação, você pede o que você pede uma ação possessória tem como fundamento, tem como causa de pedir uma posse que você teve anteriormente, né? E que por algum motivo ou foi turbada ou foi esbulhada, e no caso do interdito, que é um pouco diferente dessas duas, apesar de estar como ação possessória típica, você pede para que se evite que venha acontecer a turbação ou a ameaça, mas a sua causa de pedir é posse. A sua causa de pedir não é algum direito real que te garanta a posse,
como é o caso da propriedade, mas também pode ser outro, né? Não é. Não é. A sua causa de pedir é posse, tá? Então, assim, eu falo isso com muita frequência, Alex, eu sei que você também. Quando as pessoas, elas se fiam somente num título de propriedade e não se desincumbem de provar posse em uma ação possessória típica, o que costuma acontecer? Sempre acontece em duas situações. Ou o processo se finda sem julgamento de mérito por inexequação da via eleita, ou então se julga o pedido improcedente, né? É sempre uma dessas duas opções, né? Então, assim, quando você vai ingressar com a ação possessória? Eu vou ingressar com a ação possessória quando a minha causa de pedir for posse. Eu peço porque eu tenho posse. Não tem nada a ver com você colocar. Eu posso colocar lá no meio que eu sou proprietário, mas não é isso que importa. Estou falando de colocar lá no meio da sua petição que você é proprietário, mas não é isso que importa. O que importa é se você tem posse. Na ação petitória, né, ou ação reivindicatória, a sua causa de pedir é outra. O seu fundamento fático e jurídico é outro. Ou é a propriedade, ou é algum outro direito real que te garanta posse, tá? Então, assim, o que é a minha causa de pedir em uma ação reivindicatória barra petitória? Propriedade ou algum outro direito real que me garanta posse. Porque tem direito real que não garante posse, né, Alex? Isso. Tem direito real, o direito real de garantia, normalmente não garante posse, né? Então, assim, o que é? É direito real. Direito real garantidor de posse. Normalmente, as pessoas utilizam muito a questão da propriedade, né? A propriedade, na maioria das vezes, é esse direito. Mas é importante a gente chamar a atenção disso, porque não é só a propriedade. Para a pessoa não ficar achando que só cabe reivindicatória quando a pessoa tem propriedade. Quando a pessoa que é o autor tem propriedade, o que não é o caso. E quando é, e como você identifica se a sua ação vai ser possessória ou petitória? Olha só, a primeira coisa que você tem que saber é se essa pessoa que pretende entrar com a ação para a retomada da posse, porque o pedido, Alex, é importante a gente falar isso, porque o pedido da ação petitória em si, ela é a retomada da posse. Assim como é em um tipo de ação possessória típica. A causa de pedir que difere. E essa causa de pedir, diferindo uma da outra, ela faz toda a diferença. Toda a diferença em tudo. No procedimento, em quem você tem que citar, se você precisa de autorização do cônjuge ou não. Toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Porque a sua causa de pedir é um direito real imobiliário. Betânia, quando é que eu peço possessória e quando é que eu peço petitória? Você vai pedir a possessória quando você tem posse. Quando sua causa de pedir for posse. Quando sua causa de pedir for outro direito real, a propriedade, tá? Ou outro direito real, você vai ingressar com uma ação petitória. Betânia, eu já tive posse. Não tenho mais posse, tá? Mas não tinha mais posse, né? Essa pessoa me tomou posse, eu já não tinha mais posse antes disso aí acontecer. Mas eu tenho a propriedade. Qual é a minha ação? Petitória. Reivindicatória. É petitória barra reivindicatória, né, Alex? A questão de nomenclatura não tem muita diferença aí. Alex, olha só, isso é tão louco, mas isso é tão louco, assim, para quem não lida com isso na prática, isso é tão louco que a gente ainda tem outros tipos de ação que tem como fundamentação a posse, que não são ações que pedem diretamente a posse, ao contrário, elas pedem outra coisa, mas que tem como fundamentação a posse, que quando a pessoa vai para conseguir entender que tipo de ação ela vai ingressar, ela ainda tem outras ações que podem entrar, digamos assim, no raio de visão dela. Como, por exemplo, quando a pessoa não tem título, mas teria direito ao uso capião, mas não está mais na posse.
Aí teria ação publiciana, até a própria usucapião. A usucapião é uma ação que você pede declaração de um direito real, mas uma das fundamentações, a fundamentação basilar é que você teve posse qualificada por determinado tempo. Então, olha quantas opções. Por isso, quando eu falo assim, gente, ninguém tem noção do poder da posse. Ou fica lá só assim, porque o direito real do 1225, do 1225. Ninguém tem noção do poder da posse. Tudo isso só gira em torno de uma coisa, posse. Ou a fundamentação é posse, ou a causa de pedir é posse, ou a causa de pedir e o pedido é posse, ou a causa de pedir é um direito real com pedido posse. Então, vamos lá. Reivindicatória, ela trata de um direito real imobiliário. Eu preciso de autorização do meu cônjuge ou companheiro para ingressar com essa ação? Preciso. Eu preciso porque, diferente das possessórias, eu estou tratando de um direito real imobiliário. Eu peço retomada da posse com base no direito real imobiliário, certo? Que é propriedade ou outro direito real. Eu preciso citar a pessoa que está na posse do imóvel e o cônjuge ou companheiro, né, que se saiba dessa pessoa, eu preciso. Por que que eu preciso? Eu preciso porque eu estou falando de um direito real imobiliário. Betânia, mas olha só, eu sei que o réu, na minha ação petitória, ele é casado com separação, ele é casado com separação absoluta de bens. Eu preciso? Precisa. Betânia, mas olha só, quando eu falo de outro direito real, eu não preciso. Precisa. Sabe por que você precisa? Porque você pede a retomada da posse. E se ele mora na mesma casa, os dois estão exercendo a posse juntos. E isso, normalmente, a gente só se atenta quando a gente está numa ação possessória. Porque na ação possessória, você só precisa citar os dois se os dois exercem o ato de posse. Na ação reivindicatória, exatamente porque você vai retomar a posse, você precisa citar os dois, mesmo que sejam casados pelo regime da separação absoluta de bens. Tá? Outra coisa que é extremamente diferente. Betânia, eu posso ter uma tutela de evidência lá naqueles termos lá do 561 na reivindicatória? Não. Não, porque o seu procedimento não é especial. O procedimento do 561 da tutela de evidência, ele é das ações possessórias. Na ação reivindicatória, não tem essa preocupação se a pessoa foi morar na sua casa menos de ano e dia, mais de ano disso, não importa. Isso é uma questão que tem que ser analisada na questão procedimental para ação possessória, não para ação reivindicatória, né? Reivindicatória barra petitória, né? Então, assim, o fato de ser uma ou de ser outra que se direciona e ocorre simplesmente por causa da causa de pedir, se é posse ou se é um direito real que garante a posse, mas que o pedido é idêntico, é a retomada da posse, né? O fato da causa de pedir ser diferente modifica tudo. Não modifica só o nome, não modifica somente o nome da ação, que uma vai ser possessória e a outra vai ser petitória. Modifica tudo. E situação muito comum que ocorre, Betânia, que é o aluguel, né? Onde é que ela se encaixaria aí? Ou ela não se encaixa em nenhuma dessas duas? Como é que a gente poderia... me conte aí, como é isso? Então, Alex, olha só, as pessoas às vezes, elas, que a Alex está me perguntando isso porque é um caso real, tá, gente? O que acontece? Se uma pessoa, e aí tô dando um exemplo de aluguel, né? Uma pessoa aluga um imóvel para uma pessoa, tá? Ela alugou o imóvel para essa pessoa em determinado momento, com autorização dela ou não, o locatário saiu do imóvel e outra pessoa entrou naquele imóvel e pagou o aluguel por um tempo, ou não pagou o aluguel, alguma coisa assim. E aí a pessoa entra com uma ação de despejo. É a ação de despejo que cabe? Não, não é. É a própria ação petitória. E por quê que não é a ação de despejo que cabe? Para você ter uma ação de despejo,
você anteriormente, você tem que ter um contrato de locação, verbal ou escrito, mas você tem que ter um contrato firmado. Se você firmou um contrato de locação com uma terceira pessoa e que não está no imóvel mais, você não tem que ingressar com uma ação de despejo contra quem está lá, porque essa pessoa não é seu locatário, né? A ação que você tem que ingressar é com uma ação petitória. Por quê? Você quer pedir a sua posse, você quer retomar a sua posse de uma pessoa que está na sua posse, porque você é o proprietário ou é É, titular de outro direito, do direito porque real. E aí, nesse Alex, é caso, o engraçado você proprietário, falar isso. nesse caso, o proprietário nunca teve relação jurídica com esse terceiro que passou a ocupar, né? Então ele não tem esse Nunca. contrato, não tem como estar embasado na lei de locação para poder utilizar esse despejo como forma de retomar a posse Não completa, né? existe, não existe contrato entre um e outro. E aí é interessante que você trouxe essa questão, porque é uma questão que a gente discutia. É assim, porque, gente, se vocês forem procurar jurisprudência sobre isso, vocês verem a quantidade de pessoas que entram com ação de despejo quando tinha que ser petitória. É uma coisa fora do normal. Eu não sei da onde as pessoas tiram isso. Se não tem relação obrigacional, se não tem relação contratual nenhuma, o que você tem que pedir é a retomada da posse. Você não tem relação com aquela pessoa. Nenhuma. Ainda chama atenção para isso, Alex, que se você não tem relação nenhuma com aquela pessoa, e se você deixa aquela pessoa lá morando, você não ingressa com uma ação reivindicatória, ou se você demora a fazer isso e não tem relação nenhuma, a pessoa não paga aluguel, tá lá na posse do imóvel, daqui a pouco você vai entrar com a sua reivindicatória e vai receber uma luz Uma campeão como uma cara sessão, de defesa, isso, isso. sabe? Porque, assim, as pessoas precisam estar atentas a isso. Que não tem situações que não existe contrato nenhum em relação a isso. Agora, eu queria chamar a atenção, Alex, de uma outra ação que também está aí nesse meio, nesse bolo, porque são várias, né? São várias. Mas que também está aí nesse meio, nesse bolo, e que causa uma grande confusão. Quando é que eu ingresso com reivindicatória e quando é que eu ingresso com emissão na posse? Porque emissão na posse, gente, não é ação típica possessória, apesar de ter esse nome. Não é. Isso significa que ela não tem procedimento lá liminar concedida nos termos da tutela de evidência lá do 561. Ah, Betânia, eu não posso conseguir uma liminar numa ação de emissão na posse? Pode. A liminar do artigo 300 do Código de Processo Civil. Não a liminar baseada na tutela de evidência do 561, porque ela não é uma ação típica possessória. Ponto. Mas quando é que eu vou entrar? Com uma emissão na posse, com uma possessória ou com uma reivindicatória? Vamos lá. Emissão na posse, vocês vão botar na cabeça de vocês que emissão na posse é igual reivindicatória. Você entra quando você é titular de um direito real, que é a propriedade, na grande maioria das vezes, no caso de emissão na posse. Qual é a diferença? No caso da reivindicatória, você já teve posse em algum momento. No caso da emissão na posse, você nunca teve posse. Você vai se emitir na posse pela primeira vez, tá? Você vai ingressar naquela posse pela primeira vez, tá? Então, assim, as duas vão ter como causa de pedir um direito real, né? Que aí eu vou dar o exemplo da propriedade, que é o mais comum. A propriedade. Mas a causa de pedir propriedade de ambos, só que um você já teve a posse, outro você nunca teve a posse, tá? Ah, Betânia, mas olha só, como é que eu descubro se é reivindicatória, ou se é possessória, ou se é emissão, se a pessoa tem direito real? Gente, no nosso ordenamento jurídico, para você ter direito real, que você tem que ter um registro no cartório de registro de imóveis. Se você não tem certidão no cartório de registro de imóveis falando que você tem aquele direito real, você não tem aquele direito real, né? Que a pessoa pode eventualmente achar que tem, né? Porque a pessoa às vezes pode achar que tem.
E aí não vou nem entrar na discussão aqui da uso capião, declaração, que o registro é simplesmente não é constitutivo, então é porque o uso capião é outra coisa, totalmente diferente. Na questão negócio jurídico, aquisição da propriedade via negócio jurídico, você tem que ter registro no cartório de registro de imóvel. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Aí, Alex, alguém pode até perguntar assim eventualmente, sim, mas olha só, eu não tenho posse anterior, eu não tenho título registrado do meu direito real, né? E aí? O que que eu faço? Imagina, eu não tenho posse, também não tenho propriedade, A possessória né? já está totalmente de fora aí. Tem um A posse, possessória já está totalmente de fora, né? E aí vai depender muito da situação. Vai depender se cabe, por exemplo, uma ação publiciana, né? E por aí vai, porque você tem outras opções. Mas aí depende efetivamente do caso concreto. Isso para vocês verem que a coisa não. Então, se e ainda faço uma pergunta: se você não tem posse, se você não tem direito real nenhum sobre a coisa, por que você quer aquela coisa também, né? Porque assim, se você não tem nada, você não tem posse, você não tem direito real, você não tem direito nenhum sobre aquela coisa, você tem que ver aí se você não está se configurando como uma pessoa que vai cometer um esbulho sobre a coisa, É. né? Ou então, se sua ação processuária não vai ser julgada improcedente, porque vai identificar que você não tem relação nenhuma com a coisa. Ah, uma outra coisa que eu queria só chamar a atenção, Alex, bem rápido, assim. Na verdade, tem duas coisas que eu queria chamar a atenção para a gente finalizar, porque a ideia dessa aula é ser mais curtinha mesmo. Duas coisas que eu queria chamar a atenção. Betânia, eu posso ter ação de missão na posse quando eu não tenho direito real? Pode. Em uma situação. Em uma situação. Quando você tem um negócio jurídico, uma relação obrigacional que existe, onde existe uma cláusula contratual falando que a partir do momento X, fulano vai se emitir na posse. Betânia, isso até para locação, até para locação. Quando você tem um contrato de locação e você fala que a partir de amanhã, da data, sei lá, amanhã é 8 de abril, né? A partir de 8 de abril, fulano vai se emitir na posse daquele imóvel. Se aquela posse daquele imóvel não for liberada para que o locatário entre na posse daquele imóvel a partir do dia X, ele pode ingressar com uma ação de emissão na posse. Ah, porque ele tem um contrato de locação? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque relação obrigacional não gera esse direito. Mas porque existe uma cláusula contratual que prevê isso. É a mesma coisa para promessa de compra e venda. Promessa de compra e venda que a pessoa pode ingressar na posse a partir do momento X. Se tiver essa cláusula, não precisa nem estar registrado. Se tiver essa cláusula, a pessoa pode cobrar isso mesmo sem estar registrado. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que se discute muito sobre a fungibilidade de ação possessória típica para ação reivindicatória. Quando você dá o nome de, por exemplo, reintegração de posse, mas na verdade a sua causa de pedir é a propriedade. Então, na verdade, você teria que ter nominado como ação reivindicatória. Alex, eu vou dizer para você que a maioria dos autores, eles não aceitam essa possibilidade de fungibilidade, tá? Porque a causa de pedir é diversa. Agora, tem autores, tá, que aceitam, falando que o juiz, ele não tem que receber aquela ação como uma ação possessória. Ele tem que receber aquela ação como uma ação reivindicatória, simplesmente porque a pessoa nominou a ação errada. Ela nominou a ação de forma equivocada. Então, ela tem que receber essa ação como se fosse reivindicatória, processar pelo procedimento comum, né? Da reivindicatória. Não tem tutela de evidência, não tem liminar de tutela de evidência, não tem audiência de justificação, não tem nada disso. Para quem aceita que pode, mas a grande maioria aceita ainda que não pode.
A Tem uma gente tem um pergunta aqui, né? questionamento aqui. Qual ação que cabe por quem não possui registro imobiliário, portanto não tem o título, né, do direito real, e a parte contrária não praticou esbulho? O marido que reside no imóvel da parte contrária após separação. Robson Vieira. Eu acho que é o nosso colega, né? Não, esse não é. Não? Não, é Robson Moura, nosso colega. Ele estava até no início Ah, aqui, Robson, na primeira parte, aquela parte que não deu certo, por conta dos problemas técnicos. deixa eu Pelo que eu só entendi aí, descer. Robson, o marido, ele ficou no imóvel, é isso que você quis dizer? Ele parece que ele mora no imóvel da parte contrária. E aí ele está falando aqui, ó, qual ação cabe por quem não possui registro imobiliário e a parte contrária não praticou esbulho? A questão é, será que não praticou esbulho mesmo? Ou ele não foi de forma violenta, mas sim pode ter sido de forma Precária. Se ela precária. pede para devolver e não devolve, Aí é uma possessória, né? aí é uma Porque possessória. mesmo que a parte não seja o titular do direito real, no caso aí não seja o proprietário, a posse ela vai ser defendida por quem não seja o titular do direito real. Então, pode existir uma possessória de possuidor contra possuidor. Não necessariamente o proprietário tem que. Só o proprietário vai poder utilizar, vai poder propor uma ação Não, no possessória. caso da possessória, não. Mas assim, o que me parece é que não há ainda essa. O que me Ele parece é que ele está disse, falando assim: olha, não há posse injusta ainda, porque não houve essa constituição, né? Porque seria tipo o quê? Seria um comodato? Seria algo nesse sentido? Porque ele está morando lá? Então pede a devolução do bem. Se ele não devolveu o bem, aí você pode tentar como capitalizar E como uma ainda, posse e ainda eu, no esbulho. eu até avançaria isso. Essa pessoa que quer retomar a posse, aqui não está lá, né? Ela tiver ela tiver tempo para usucapi e os requisitos e não for proprietário, logicamente, ela vai poder utilizar, como você falou aí no decorrer da nossa conversa, na nossa aula, Betânia, a ação publiciana, né? Se ela tiver lá os requisitos, já teve a posse, tem todos os requisitos para usucapi e ainda não entrou com a ação de usucapião, ela vai poder embasar a ação dela, a ação publiciana, com esses requisitos e pedir para retomar. E se ele sair vencedor na publiciana, ele não vai poder levar a sentença para declarar. Ele vai ter que entrar com a ação de Agora eu quero usucapião falar uma posteriormente. coisa também. Eu quero falar uma coisa também, porque assim, ele fala aí que é uma separação. E aí é muito importante entender como foi a partilha dos bens no momento da dissolução da união estável ou no momento do divórcio. Porque Isso. assim, um grande equívoco que as pessoas continuam cometendo é quando vão fazer um divórcio ou uma dissolução de união Não estável, é partilhar a posse. repartir a posse de bem, né? E agora não tem nem muita discussão em relação a isso, porque o STJ. STJ já decidiu que tem a possibilidade de você partilhar a posse de bem, sim, em divórcio. Então, assim, e isso é muito comum que ele está falando. As pessoas não tratam disso no momento que tinha que tratar, no divórcio ou na dissolução de união estável, e depois tem que trazer isso para o campo do direito das coisas, É a entendeu? E verdadeira aí, por matriz que, de que eu chamo a conflito. atenção disso? Porque se foi dividida a posse, tem que ver a quem coube essa posse. Porque também, se coube a ele, não adianta muito tentar constituir essa posse como se fosse um comodato e tentar constituir essa posse como precária, né, Alex? Se houve um Isso. acordo em juízo para que ele fique nessa posse, porque aí ele vai ter um título que garante ele ficar nessa posse. Isso, só para complementar, a não partilha dessa posse em uma dissolução de um estado ou no divórcio é uma verdadeira matriz de conflito. E aí eu pergunto a Robson aqui se a gente conseguiu trazer esclarecimentos acerca do questionamento, e se não, pontua aí para a gente, Robson, para a gente tentar complementar, se existe ainda necessidade de complemento. Aguardar um pouco. E aí fazer o convite para ele continuar acompanhando a gente nos nossos 20 minutos reais e nas nossas E lives a amanhã tem de partir novo, viu, disso. gente? Eu acho que ele E, amanhã... está e só por causa satisfeito. dessa pergunta do Robson, amanhã a gente pode falar de uso campeão familiar. Pronto, só por causa dessa pergunta aí. Bacana. Então é isso, né? Robson, acho que não tem mais questionamento acerca não, do que a gente trouxe aqui. Vamos agradecer aqui a todos que nos acompanharam
os que vão assistir, né? Porque no início você não estava, mas eu dei o bom dia, o boa tarde, boa noite, porque ela fica aí para quem vai assistir posteriormente. Continue nos acompanhando. Se inscrevam lá no nosso Telegram, né? E nas nossas outras redes, né, sociais, YouTube e Facebook. Eu acho que eu vou botar lá um conteúdo exclusivo, porque no Telegram é conteúdo exclusivo sobre ação publiciana, já que a gente falou aqui, É pincelou por ótimo. cima. Então pronto. É isso, gente. Uma ótima Beleza. noite para todos. Até. Tchau. Tchau.